Esses dias eu tava pensando, como que pode a pior coisa de lidar com pessoas ser lidar com pessoas, sinceramente. Assim, não tem condições, de verdade. Assim, tem dia que eu olho e eu falo, gente, e se eu nunca mais falar com um ser humano? Mas existem seres humanos que eu gosto, então, tipo, isso não seria uma resolução, sabe? Só seria um novo problema ao invés de uma resolução para um problema que eu tenho. Mas, assim, quando eu pensei em falar isso, né, tipo, que o problema de lidar com as pessoas são as pessoas, eu estava com uma situação. Tipo, tinha acontecido uma questão que estava me incomodando em relação a pessoas e tudo mais, mas depois disso, entre este momento e estar gravando este vídeo, já aconteceu tantas coisas que, assim, só me fazem confirmar que realmente não vai estar dando para lidar com as pessoas, sabe? Porque, ai, gente. E assim, essa não é uma coisa exclusivamente autista, mas eu sei que, por exemplo, por questões autistas é algo mais incômodo, porque entra muito na questão. Eu só pensei no que falar e não falei o que eu tava pensando, que é sobre você ter, né, tipo, todas as pessoas elas têm alguma obrigação de lidar e de conversar e de interagir com certas pessoas, né? Então existem as interações obrigatórias e existem as interações não obrigatórias, né? Que a gente escolhe tudo. Obviamente, as interações não obrigatórias também dão problemas, né? Também podem ser razões de, tipo, você não querer interagir mais com as outras pessoas. Mas, de maneira geral, como ela não é obrigatória, você pode ou simplesmente não ter mais tal relação, ou até mesmo dar um tempo dessa relação, um dia, dois sem se falar, ou falar somente o essencial, enfim. Enfim, e eu acho que o pior é quando as interações e relações obrigatórias acabam interferindo nas relações não obrigatórias e, tipo, seja assim num sentido de não falar com a pessoa ou, né, tipo, com pessoas que você gosta e tudo, ou seja num sentido de você meio descontar aquela situação nas pessoas, e essa é uma coisa que eu sei que muita gente faz. E isso é uma coisa que, tipo, tem me incomodado, porque, tipo, aí entra a questão do autismo, né? Que eles tinham falado que não era em relação ao autismo, que daí eu acho que tem, considerando o autismo, existe a questão de, tipo, do limite ser diferente, né? Então eu acho que é aí que entra o autismo, porque o limite acaba sendo antes, né? Então a gente fica com uma dificuldade maior de lidar com as pessoas, e também voltando para a questão do autismo, né? Já é muito difícil, mesmo as relações que a gente gosta têm suas dificuldades, mesmo as interações que a gente quer são interações que são difíceis. Enfim, então era isso que eu estava pensando em falar agora.